Boa noite, mais uma live começando. Sempre começo agradecendo ao pessoal que está sempre aqui com a gente, principalmente o pessoal que vê depois, que o número é bem maior. Mas, gente, o que importa é sempre vocês terem acesso à informação no momento que fica melhor para vocês. Eu sou Juliana Moraes, eu sou coordenadora aqui da equipe Qualivedes, trabalho com medicina integrativa. Há 14 anos que eu me aproximo desse assunto e trabalho com isso de alguma forma. Então, com o passar do tempo, nós criamos a equipe e o nosso maior objetivo é melhorar a qualidade de vida dos animais, independente da fase de vida que eles estejam. A gente faz isso por meio das técnicas complementares e sempre integrando outros veterinários, outros colegas que já estejam no caso. Então, nós tivemos a semana passada o webinar, o segundo webinar internacional de medicina veterinária integrativa. Quero aproveitar para agradecer, aconteceu no sábado e no domingo. Foi um sucesso, foi muito legal, foi top. Então, a gente teve uma troca incrível, um público grande, pessoal firme e forte sábado e domingo. E como vocês vêm acompanhando, todas as quintas-feiras a gente vem recebendo os nossos patrocinadores, o pessoal que deu força para o webinar acontecer, que tornou tudo isso possível. E hoje a gente recebe nosso último patrocinador, que nos ajudou aí nessa empreitada, que é a VetNew. Quem vai estar aqui com a gente, né, falando é a Vanessa. A Vanessa já pediu para entrar aqui, já tô vendo a Vanessa. E eu vou mandar também um convitinho para Renata. A Renata participou conosco. Então, foram duas empresas frente à organização do webinar, a Qualivedes e a Vetlux. E seguimos aqui essa jornada. Então, nossa intenção, gente, só aproveitando e fazendo essa introdução, de trazer os patrocinadores para perto, é porque nós que vivemos nesse mundo, a gente tem um fácil acesso para entrar, para conversar com eles, às vezes vai lá no Instagram deles, no site e tudo mais, liga para um fornecedor e às vezes a pessoa que está ali, o consumidor final, não tem essa mesma facilidade. Então é para vocês terem mais informações e essa conexão também com os laboratórios e com tudo que existe aí no mundo pet, tá? Tô vendo o pessoal entrando aqui. Então, boa noite. Vamos começar então. Vanessa, eu vou chamar você primeiro, porque a Renata deve estar atrasadinha por aí, chegando. A hora que a Renata entrar aqui, te chamei, te mandei o convite aí, vamos ver se entra. Enquanto a Vanessa entra aqui com a gente, já entrou. Olá, Oi, Van, tudo bom? tudo Boa bem? noite, pessoal. Boa noite, tudo bem? A Renata tá mandando mensagem que ela tá aqui. Deixa eu ver se ela recebe o meu pedido. Eu mandei para você também, Rê. Veja aí se você não recebeu. Vamos ver se a Renata entra aqui também. Enquanto isso, gente, enquanto nos ajeitamos por aqui, Vanessa, o teu rosto tá cortado. Acho que você vai ter que estar um pouquinho para trás na câmera. Isso, perfeito. Assim a gente te enxerga direitinho. Perfeito. O que a gente vai pedir? Que vocês cliquem nos corações, né? Então, que cliquem muitas vezes nos coraçõezinhos aí, porque é a forma que o Instagram entende que o nosso conteúdo é legal, é relevante, e que de fato ele faça essa entrega para mais pessoas. O Instagram está me sabotando aqui, porque eu não estou conseguindo mandar para a Renata entrar aqui. Na verdade, para mim está parecendo que foi enviado. Não sei o que está acontecendo. E esse aviãozinho, gente, ele serve para que vocês enviem o conteúdo. A live sempre fica salva. Vocês podem enviar para pessoas que vocês entendam que vão fazer bom proveito do conteúdo. Então, vocês podem também compartilhar. E quando a gente está aqui em 3 pessoas, eu fecho as perguntas, os comentários, porque fica bem no rosto da outra pessoa. Então, fica bem ruim. Então, se você quiser mandar pergunta, você clica nessa caixinha, escreve e eu leio aqui, não tem problema nenhum. Já. Acho que a Renata agora conseguiu mandar. Beleza. Ela mandou para mim, agora eu consegui aceitar. Ver se vai, a gente divide aí a tela em 3. Ah, agora foi. Agora foi. Boa noite!
Agora foi com o seu convite, não foi Eu, comigo. eu falei, eu entrei de novo e tal, e aí eu falei, beleza, bora lá. Bom, obrigada por participar, gente, obrigada por vocês estarem aqui, mas assim, estou acabada, final do dia, ainda estou de uniforme, ninguém é obrigado a ver essa minha cara ridícula, então vamos apelar para o nosso filtro de plantão do Instagram, que é maravilhoso, entendeu? Nessas horas é bom. E é super prático, Olha que mudam maravilha, as gente. caras, né? Mudam as Gente, caras. é muito difícil viver sem esses filtros. Pronto, já Não precisa nem fazer make, né? é Já muito dá prático. Não um precisa tchan. nem fazer e nem limpar a make depois, né, gente? Nem que pôr um cílio e um blush já é vida, né? Já é vida, né? O que é a gente? Assim, lógico que tem É uns verdade. muito ruins, né? Que deixa bocão, uma cara assim que não parece você, mas um blush e um cílio, gente, é vida, né? Tem alguns que ficam artificiais, né? Assim, aí. Esse tá super bom. Tá ótimo. Obrigada. Melhorou aquela Tá cara ótimo, tá de ótimo. morta, né? Cara de fim de dia. Van, vou começar te agradecendo. Acho que o desejo aí de nós duas te agradecer como representante da VetNew, de ter nos dar aguentado e te enviando, né? Manda vídeo, manda Imagina. isso, manda aquilo, Eu que rápido, para agradeço, hoje. menina. Então é aquela correria de webinar, mas obrigada, vocês tornaram o evento possível, né? Mais um aí para conta. Então foi um sucesso, ficamos muito felizes. Ficou bem legal mesmo, o webinar surpreendeu positivamente, assim, em tudo, né? Em público, em entrega, em conteúdo, em participação, interatividade, foi incrível, de Eu que verdade, foi muito agradeço em legal nome da mesmo. Betinho também. Então, só Um grande prazer aí participar da live, do webinar, né? Dessa parceria. E eu imagino aí a correria dos bastidores, não é fácil, né? Montar foi. todo um evento. Quando a gente olha prontinho assim, né? Parece que foi fácil, mas só Não quem faz organizou ideia. sabe, né? O perrengue e todas as coisas. Eu vou falar por Né? mim. Eu vou falar Ninguém por viu mim que, assim, fácil. a Ju tá organizando aí, ela tem a Qualivete Cursos, né? Então tá um pouco, eu acho que mais acostumada, mas quando eu aceitei o convite que ela me fez, eu acho que eu nem sabia, não fazia a mínima ideia do que eu estava aceitando, né? No tamanho do Tamanho do BO, BO. porque, assim, é muito mais complicado. Eu falei para ela, eu falei, cara, eu prefiro dar um plantão de 36 horas do que organizar uma coisa tão grande, né? E a gente teve palestrante internacional, eram Nossa, muitos professores, né? A gente teve mesa redonda, e ainda bem, pela VetNew e pelos outros patrocinadores, a gente teve bastante adesão das empresas, então mostra a gente ficou feliz, né? Então mostra que o que a gente preparou realmente foi algo que atraiu todo mundo, né? Os alunos, os palestrantes, os patrocinadores, atraiu todo mundo, né? Então, é muito assim, é desgastante, é uma loucura, mas é muito gostoso, assim, quando acaba o evento, a gente recebe elogio, a gente recebeu elogio de médico humano, né, que está que acostumado legal. a participar de outro tipo de evento, né, uma coisa assim, um pouco diferente do que a gente tem na Outra veterinária, né, dimensão. óbvio, nós somos muito bons na veterinária, eu sempre falo, fazemos eventos muito bons, a gente participa de coisas muito legais, mas não é 100% assim, né, a gente às vezes participa de coisas menores, né, na vet e tal, com menos patrocínio, e médicos humanos acabam tendo uma facilidade maior das empresas se colocarem mais, né, eu acho que é mais já virou um padrão, né? E aí receber elogio de um médico super conceituado na área dele, de que o evento estava ótimo, gente, Muito bom. ganhamos o dia, assim. Então é cansativo, mas é gostoso. No final gratificante, né? E ainda mais com todos os palestrantes, né, só os palestrantes renomados, então eu fico pensando assim, encaixar o horário deles na agenda, né, para alinhar tudo isso aí não é fácil, não. A gente Parabéns. começamos em Foi março, né? É que o pessoal não tem Verdade. noção. A gente começou em março, tudo isso, para o evento ser em outubro, né? Então, é difícil. Você trabalha na empresa, né? Você sabe como funciona, né? Os, os eventos que a VetNew participa, né? Muitas vezes você já tem evento do ano que vem já, né? E o pessoal não faz nem ideia, né? toda uma organização antes, né? Muita coisa para acontecer antes para depois para dar certo. Então vocês estão de parabéns. Aí foi muito elogiado mesmo. Obrigada.
Obrigada, viu, Van. Foi muito legal mesmo. Van, eu queria que você começasse se apresentando e contando um pouquinho da empresa, do conceito, o que você faz lá, qual é o foco de vocês, quem é a VetNew, né? Para quem às vezes não conhece ou não sabe Sim. que conhece, Então, eu né? sou a Vanessa, eu sou médica veterinária, né? Trabalho na VetNew já há uns 7 anos. E a VetNew, ela, para quem não conhece, ela é uma empresa brasileira de produtos veterinários, né? Então, tanto da parte de medicamento, o foco nosso maior também é a parte de suplementação. E a gente está no mercado aí já há mais de 28 anos. Ela foi criada em São Paulo, aqui em Louveira. E pelo doutor João Carlos Ribeiro, também médico veterinário, né? Quando ele criou, ele tinha um sonho, assim, de produzir produtos veterinários e, ao mesmo tempo, né, com grande qualidade, com uma alta tecnologia, mas ao mesmo tempo que fosse acessível para o mercado. E aí ele começou com a linha de grandes animais, então os primeiros suplementos foram na parte de equinos, e aí depois de algum tempo entramos no mercado pet, de pequenos animais, de cães e gatos e as outras espécies. Hoje a gente já tem aí mais de 100 produtos na nossa linha, né? Uma linha bem extensa. A gente distribui não só para o Brasil, mas também para fora, né? Para mais de 16 países a gente já exporta. E é isso. E assim, uma coisa bem, assim, né? Falando dos cursos, das parcerias, né? Até o nosso slogan, ele é parceira de quem cuida, que a gente sempre busca fazer essas parcerias com o veterinário, né, que é o profissional que está aí no dia a dia cuidando dos nossos animais, do bem-estar, da saúde deles. Então, é um grande prazer, assim, quando a gente recebe um convite para participar, né, de webinar, das lives com os veterinários, a gente fica muito feliz. Bom, Muito legal, a gente que agradece. Ivan, eu queria entender com você sobre a linha de suplementação. Vocês lançaram recentemente uma linha mastigável, né, para pets. Mas eu queria entender exatamente do que é composta essa linha, para que serve esses suplementos, o que aborda. E assim, quando a gente fala mastigável, o que você quer dizer exatamente? Recentemente a gente lançou, né, a nossa linha mastigável, principalmente o Geripet mastigável, que é um suplemento desenvolvido aí para cães e gatos, voltado para a parte de prevenção, de melhorar a qualidade de vida dos nossos animais idosos. E o mastigável é porque ele não é um comprimido duro, ele é um comprimido mais macio. Então, a aceitação dele é maior. Ainda mais nos animais idosos, né, que muitas vezes têm algum problema odontológico, então ele facilita também essa administração. Como é um suplemento de uso contínuo, então fazer a administração todos os dias, muitas vezes o comprimido acaba sendo, né, a pessoa fala, ai, não aguento mais, dá o comprimido. Então aí a VetNew pensou nessa forma mastigável para facilitar. Opa, desculpa. Não, desculpa, eu ia te cortar. Eu te cortei. Não, eu ia fazer uma pergunta sobre o Geripet, mas vou esperar você terminar. Não, pode perguntar, porque eu começo a falar. Então lascou. Então nós vamos ficar aqui até meia-noite, porque eu falo mais que qualquer pessoa, assim, né? Não, eu não vou me empolgar, gente. É uma hora de live. Não, a minha dúvida ia te perguntar, né? Achei bacana isso. Eu não sabia do Geripet mastigável, né? Eu conheço mais a forma do comprimido. E aí eu queria saber, assim, assim, óbvio, eu já sei, mas para o pessoal que está nos assistindo, o Geripet, assim, ele é indicado para pacientes idosos, mas ele acaba atuando ou prevenindo em quais doenças, assim? Para quem é médico veterinário, que ainda está começando agora, ou que não conhece a linha, qual que é o benefício de um paciente idoso tomar o Geripet? Muito boa pergunta. Então, o Geripet, ele foi desenvolvido para melhorar a qualidade de vida do idoso, para que os animais, a gente sabe, né, que hoje os animais idosos, eles estão cada vez mais presentes na nossa rotina,
né? Aumentou bastante a expectativa de vida dos animais. E o nosso intuito é que eles vivam mais, mas de uma melhor forma, né? Com uma qualidade de vida melhor. Então, o que a gente puder fazer para melhorar essa qualidade de vida, é claro que a gente vai tentar. E aí, então, assim, o Geripet, o que ele reúne? Vários elementos, vários nutrientes funcionais que vão atuar em diversos partes do organismo. Então, assim, ele pega vários pontos, né, do animal. Uma coisa bem interessante, assim, a principal que a gente fala bastante, a disfunção cognitiva, né, que é muito comum nos cães, nos gatos também. Então, ele vai ter alguns elementos que vão atuar aí para fazer a prevenção retardar o processo da disfunção cognitiva, né, que para quem não sabe, né, os sinais da disfunção, aquela coisa, né, que o animal começa a alterar o humor, trocar o dia pela noite, né, depois de velhinho ele começou a fazer xixi no lugar errado. Então, são alguns sinais. Claro que tem que ser passado por uma avaliação médica para fechar o diagnóstico certinho, né. E aí algumas outras doenças também, a parte da visão, que a gente começa a ter o envelhecimento do cristalino. Então, a gente entra, por exemplo, com a luteína, que é um componente que vai ajudar a retardar esse processo de envelhecimento. A parte da articulação também, né, que a gente sabe que os animais diminuem o líquido sinovial da cartilagem, e aí começa a aumentar o atrito, né, entre as cartilagens. Então, aí o Geripet entrou com a condroitina, uma dose preventiva, para auxiliar nessa saúde articular. Uma outra, são vários, né? Porque idoso começa a ter vários. São vários. Eu brinco que é poliesculhambose, né? A gente fica crocante e com poliesculhambose, é isso? É isso mesmo. E a saúde intestinal também, a gente pensou bastante nessa parte, então tem uma composição bem forte para a saúde intestinal, então tem os prebióticos, né, o MOS, o FOS, os beta-glucanos, para auxiliar, que a gente sabe que os animais idosos, conforme vai envelhecendo, vai diminuindo a absorção intestinal. Então, se a gente não pensar na saúde intestinal, por consequência também a imunidade não fica boa, né? A gente sabe que a imunidade aí está bem relacionada com o intestino, então a gente pensou nessa forma também de colocar alguns componentes para a saúde intestinal. E aí, né, quando começar a usar, né, que muita gente pergunta, assim, então, a nossa intenção é que comece utilizando já a partir de uns 7 anos de idade, numa média, para que seja na fase pré-geriátrica, não quando ele já entrou na fase idosa. Porque quando o animal já está idoso, se ele não fez a prevenção, já vem com várias alterações. E aí não vai ser uma dose preventiva que vai, né, fazer uma solução aí. Então, o que a gente indica é fazer mesmo a prevenção. Então, a partir dos 7 anos, a gente já pode utilizar ele. Várias perguntas. Eu não posso esquecer nenhuma. Mas, assim, primeiro... Se é tarde demais, assim. Então eu não sabia disso, eu tenho um animalzinho que nunca usou, ele já tá com sintomas, não só de disfunção cognitiva, como de poliesculhambose, como diz a Rê. Então, assim, tá com tudo, o rim já não é mais o mesmo, o fígado também não, a coluna não é grande coisa, enfim, um velhinho, né? Adianta eu começar a dar hoje? Eu vou ver alguma melhora? Se sim, em quanto tempo? E uma outra coisa é a palatabilidade, né? Palatabilidade, como que é a aceitação deles com isso? Tem gosto, tem aroma? Como que é? Parece um petisco ou não parece? Então, assim, essa parte, assim, quando o animal já tem alguma doença ali, é claro que a gente vai conseguir ver um benefício, né? Então, assim, por exemplo, na disfunção cognitiva, a gente consegue ver que consegue retardar o processo. Então, num caso que teria uma aceleração ali para o desenvolvimento da doença, a gente consegue estancar um pouco esse processo da doença. Mas se o animal já tiver uma catarata, por exemplo, aí já está desenvolvida a doença, né? Então, dependendo do caso,
a gente consegue ver mais benefícios. Para caso da saúde intestinal, a gente já consegue ver um benefício mais evidente, né? Também, por exemplo, o animal já tem uma dor articular muito forte, ele já tem uma osteoartrite já no nível mais, né, elevado. Então, aí a gente já indica um uso de uma suplementação focado para esses casos. A gente pode até associar com o Geripet, mas, por exemplo, na nossa linha a gente tem o Condroton, que aí a dose de condroitina, de glucosamina, são doses maiores, para fazer um efeito também mais rápido. Então, o ideal mesmo seria começar de forma preventiva, mas se o animal já, né, no caso que você falou, muita gente não sabe, e quiser utilizar, ele vai ter um benefício, né, mas seria a ação dele, o benefício seria muito melhor de uma forma que o animal já não tivesse com a doença instalada, né. E com relação ao comprimido, ele tem um aroma de carne, né, a aceitação dele é boa, a gente recebe vários feedbacks, né, de vídeo, coloca na mão, eles pegam. É claro que não é 100%, tem alguns animais que têm maior dificuldade, ou começa a utilizar alguns dias depois já falar, é remédio. Então, assim, a gente tem esses casos, assim, principalmente em gatos, mas a gente fica muito feliz quando a gente recebe bastante vídeo. Até de gatinho, que a gente coloca, o tutor coloca na mão, eles pegam, aceitam. E ele é eu falo assim, né, que eu adoro chocolate, então eu falo assim, parece um browniezinho. Ele é redondinho assim, é do formato de um comprimido, só que ele é mais molinho, assim, mais macio. Ele só tem uma apresentação, Vanessa? Dessa forma. Como que é? É para cão, é para gato ou é tudo separado? É a mesma apresentação para cão e para gato. É um comprimido para 10 quilos. Aí gato já é meio comprimido. E a gente tem a apresentação dele, que antigamente só tinha o Geripet em comprimidos. E aí a gente lançou no ano passado esse outro formato. Então a gente tem essas duas opções no mercado. O comprimido mesmo padrão e essa forma mastigável. Eu conheci mais o comprimido, né? Que até uma vez, quando a primeira vez que vocês lançaram e tal, quando eu abri uma amostra, acho que de um evento que teve há 300 mil anos atrás, eu olhei para ele, eu achava o comprimido muito grande. Então eu tinha uma dificuldade de uma outra cachorrinha minha, que já não está mais aqui entre nós, que era a Sofia, ela tomou por um bom tempo essa medicação, esse suplemento, né, quer dizer, e só que eu tinha um problema com ela, porque ela era daquela galerinha que não toma assim de boa. E aí eu tinha que cortar o comprimido em alguns pedacinhos e tal, porque eu achava ele meio grandão. Então, bom saber que, assim, agora tem essa versão palatável, né? Porque, com certeza, até para a gente poder dividir, acho que fica um pouquinho mais fácil, né? Uhum. Exatamente isso. A gente tinha bastante feedback disso, da aceitação do comprimido antes, né? Por ser um produto que você utiliza por bastante tempo. Então, veio essa forma de mastigável para facilitar mesmo a nossa vida. E a deles também, né? Tadinhos. Porque tá colocando todo dia comprimido, né? Forçando, tadinho. Eles não é fácil também, né? Sim. E tem imagina. Desculpa, Rê. Super complicado. É que eu já ia emendar uma outra pergunta, assim, falando em geriatra. Não, pode. Falando pode nos velhinhos, entendeu? Que é o que a gente hoje acaba atendendo mais, né? Porque fazemos medicina integrativa e é necessário, né, associar todas as medicinas. Quando a gente tem uma poliesculhambose, eu sempre falo, né? Não é uma medicina só, não é um tratamento só que vai gerar qualidade de vida, que vai gerar alívio de sintomas, que vai prolongar a vida, por que não, né? A gente, humano, está vivendo mais e os nossos filhos peludos também, né? Então, a gente quer cada vez mais prolongar o tempinho deles conosco, porque, inclusive, comparado a nós, né? Eles vivem tão pouco. Então, tudo que a gente pode fazer para cuidar dos nossos filhos e para que eles vivam
o máximo que for possível é interessante, né? Mas a minha pergunta seria sobre o ômega 3, que é também o queridinho, eu acho que é o queridinho de todos os VETs, né? É um dos suplementos mais prescritos. Aí sim, eu acho que o ômega 3 ele fica bem com todo mundo, né? Com o pessoal da alopatia, com o pessoal da complementar, com o pessoal da alternativa, com o da integrativa. Eu acho que o ômega 3 ele vai em todos os nichos e não tem ninguém que é contra, né? Por todos os benefícios que o ômega 3 tem, né? E eu acho que a grande questão é dizer assim, porque hoje a gente tem ômega 3 de trocentas empresas, né? Veterinárias, não veterinárias. Então, assim, é a que a gente fala, o pulo do gato, né? O porquê o ômega 3, eu queria que você contasse um pouquinho para o pessoal saber quais são os efeitos aí do benefício do ômega 3, para quem ainda não prescreve, prestar atenção e pesquisar mais sobre o assunto. E se o seu pet também não toma, cobre do seu veterinário para ir atrás sobre isso, porque faz muita diferença em qualquer fase da vida, em qualquer fase. Então, é excelente. Eu acho que é um dos melhores nutracêuticos que a gente tem em mãos, tanto para a área veterinária quanto para a área humana, né? E aí eu queria saber assim, um pouquinho mais do ômega 3, qual que é o benefício que a gente vai ter e o porquê o de vocês é tão especial. É isso mesmo, né? Como ele engloba vários sistemas do organismo, então é querido por vários especialistas também, né? Muito, em várias áreas, é muito bom. E, assim, falando dos benefícios, né? Porque é tão importante a gente suplementar com ômega, o que acontece? O ômega, ele é uma gordura, né? Ele é um ácido graxo essencial. Que isso significa que os animais, eles têm dificuldade em produzir o ácido graxo. Então, se a gente não entrega isso com uma alimentação rica em ômega 3 ou pela suplementação, os animais eles vão ficar com uma deficiência. Isso a gente fala em mamíferos, né? Então, não só nos cães e gatos, mas a gente também, né? Por isso que a gente também escuta falar bastante dos benefícios para nós também por conta disso, né? Que a gente tem essa dificuldade em sintetizar. E o ômega da Vetinil, ele é a base de óleo de peixe, a gente fala bastante disso, porque o que acontece, né? O óleo de peixe, ele já entrega o EPA e o DHA, que é a parte anti-inflamatória do ômega. E os animais, eles têm uma deficiência em converter ômega em EPA-DHA. Principalmente os gatos, eles não têm nem a enzima para fazer essa conversão. Então, se a gente não entrega o EPA-DHA direitinho ali na alimentação deles, né, na suplementação, fica mais difícil eles fazerem essa absorção. Então, o ômega da Vetinil, ele é base de óleo de peixe por conta disso, né? E aí, dos benefícios, a gente já é bem conhecido na veterinária, né? Mas para quem não conhece, a gente tem muito benefício desde a parte de pele, para a parte, como ele é um anti-inflamatório natural, então desde a parte de pele, né, na questão de coceira, até parte de coração, de ortopedia também, né, de dor articular, parte de oncológica, então ele é bem importante, assim, na nossa rotina, né, médica. E o que ele tem de diferente aí é o selênio junto. Então, ele é o ômega 3 mais SE. Esse selênio, o que o selênio faz? Além dele ter o benefício do selênio, que é um antioxidante, aumenta a imunidade, o que acontece? O ômega, o óleo de peixe, ele é muito instável. Ele se oxida muito rápido. Então, a gente colocou o selênio e a vitamina E para ajudar a fazer uma proteção no ômega 3. Então, para que quando o animal consiga, né, na hora de ingerir, fazer a absorção, o óleo de peixe esteja ali estável, ele não tenha sofrido uma oxidação. Então, por isso que é bem interessante fazer essa associação com o selênio junto. Repete a parte da oxidação, Vanessa, dei uma viajada. Ele não pode ter sofrido oxidação? O que acontece assim, o ômega, ele é muito instável, ele se oxida muito rápido pelo contato da luz, do ar. Então, o selênio, ele faz que nem uma camada protetora dentro da cápsula.
E porque no momento que se ele se oxida, né, acontece a peroxidação, a gente não vai ter o mesmo nível de absorção. Então, por isso que a gente tem ele ali. Entendi. E essas cápsulas gelatinosas a gente pode abrir, pode misturar na comida ou não? Tem que dar inteira e ela estoura no estômago? Como que funciona? Pode abrir sim. Como ele é a base de peixe, geralmente os animais, no momento que a gente abre, eles aceitam bem facilmente. A única coisa que a gente se atenta é que, assim, no momento que abre, que ele faça a ingestão ali naquele momento, né? Então, se você for colocar, por exemplo, no alimento, na ração, não é interessante deixar ali, né? Fala assim, eu vou colocar ali o alimento dele e já vou colocar o ômega 3 ali. Não é interessante por conta dessa oxidação. Então, pode repartir, mas no momento desde que aquele animal naquele momento mesmo. Naquele momento mesmo. Tá, perfeito. Eu tinha mais uma pergunta sobre o invólucro, Rê. Deixa eu só te cortar um pouquinho. Nada, não. Eu tenho umas clientes que perguntam em relação a do que é feito o invólucro ali da cápsula, né? E se pode fazer mal para o estômago, se causa uma irritabilidade para quem já tem uma sensibilidade, seja gástrica ou intestinal. Como que funciona? Da parte dele da camada, né, externa, o que a gente pode ter são animais sensíveis que podem ocorrer diarreia. Isso pode ocorrer pela sensibilidade intestinal. Pelo óleo ou pelo óleo de peixe, pelo ômega. Isso. Agora, a composição exatamente dele, aí depois eu te passo certinho, porque dessa informação... Tá, que é dessa coisinha que recobre, né? A Sim, coisinha parece uma cápsula mesmo, né? Eu achei que fosse de gelatina, né? Que algumas empresas têm de gelatina. Eu também achei que fosse. Sim, aí eu confirmo com vocês depois. Talvez seja. Vamos pegar a composição, a gente divide aqui no Insta com vocês. Perfeito. Rei, você ia falar alguma coisa e eu te cortei. Desculpa, gente. Eu tô com uma tosse absurda. Hoje acordei assim, que a garganta, né, não tá aguentando. Aí, assim como eu também ando nos dois mundos, já tomei o meu corticoide, porque eu preciso estar de voz durante o dia. Então, já fui para alopatia ali na veia para ver se funcionava. E se eu ficava estável até o final do dia. O que eu ia perguntar depois, assim, o ômega 3 é esse anti-inflamatório maravilhoso aí que serve para tudo e para todos, praticamente. E aí, assim, vocês têm algum estudo, assim, eu sei que vocês têm vários, mas tem alguma uma quantidade aí de tempo, né? Uma mensuração, na verdade, desculpa, de quanto tempo o ômega começa a fazer efeito depois de administrado para cada setor, por exemplo, para um paciente que tá com alterações dermatológicas, né? Então tá com aquele poro mais dilatado, a gente precisa diminuir o poro, fazer eu costumo dizer, né, que faz essa hidratação de dentro para fora, né? E com quanto tempo a gente consegue ver resultado? Dando um mês, a gente já vê eficácia? Não, a gente precisa ver uma eficácia maior, sei lá, uns 3 meses de uso, óbvio que não só, né, depende do caso, não é só o ômega 3. Eu sempre falo, gente, não é um nutracêutico ou uma vitamina ou uma medicação específica que vai salvar a pátria numa poliescoliambose, né? Então, a gente precisa associar várias coisas. Mas, por exemplo, para uma osteopatia, onde em conjunto com, por exemplo, o condroton, a gente vai fazer cuidar um pouco mais dessa articulação. Então, lógico que para cada sistema a gente tem um time aí, mas vocês têm uma média aí de tempo de eficácia do ômega 3? Desculpa. E sim, então, na média, né, o que a gente precisa é que o ômega ele atinja o pico, né, plasmático, né, nos tecidos, no plasma. E para ele atingir esse pico, geralmente em torno de 4 a 6 semanas. Então, aí de 1 mês a 1 mês e meio, pelo menos, para atingir o pico. E aí é claro que vai variar
né, de doença para doença, de animal para animal, se é um animal que está mais necessitado, um animal que está com a deficiência menor, né? E é isso que também você falou, né? Dependendo da associação com outros elementos, com outros nutracêuticos, com outras terapias, também isso acaba acelerando o processo, né? Da gente conseguir ver o benefício no paciente. Perfeito. Eu quero emendar um outro assunto. Eu até conversei com você fora da live, né? Sobre a manutenção da saúde bucal sem uso da anestesia, né? Que é uma coisa que a gente começou a fazer aqui na Qualivet recentemente. E a gente usa muito o Periovet, né? E aí eu queria trazer esse assunto porque muitas pessoas me questionam quando a gente prescreve o Periovet, porque é clorexidina, 12%. A gente usa esse mesmo produto em humanos com outro nome, né? Mas a gente não tem o respaldo laboratorial, então a gente insiste isso para os tutores, né? Para que de fato faça ali aquela limpeza para remoção da placa, que retire ali um pouco das bactérias diariamente. A gente indica passar no algodãozinho que retira a maquiagem, o redondinho ali, e que passa. Acredito até que a Renata faz a mesma coisa, porque a Renata também faz a profilaxia dentária com o uso de Eu gosto. anestesia. Eu uso né? durante Enfim, o procedimento, inclusive. Eu vou espirrando e vou. Eu gosto de. Depende, porque pego cada boquinha linda, entendeu? Uns cálculos ali que você puxa o cálculo, o dente sai junto, assim, já não tem nem mais osso. Não tem mais nada ali, não tem alvéolo, não tem mais nada. Então, eu vou limpando ali, além do ultrassom, porque eu faço diferente, né? Faço ainda a profilaxia, entre aspas, padrão. E aí, assim, depende da quantidade de tártaro que eu tenho lá, de cálculo dentário que eu tenho na boquinha do animal. Eu não quero que eles engulam nada, assim, né? Eu já tenho toque, né? Eu já não sou uma pessoa muito normal, então eu já tenho toque com limpeza, com tudo. Quando eu faço profilaxia, então, assim, eu tento limpar o máximo para que o animal não fique nada dentro da boquinha. E eu uso muito, até pelo fato de ser spray. Eu acho muito prático, então eu não tenho dó mesmo. Eu coloco e ali é um antibiótico. Eu não acho. Eu tenho que falar isso aqui, viu, Vetinil? É porque os meus estão acordados. Então eu não acho zero prático. Então, o que eu falo muito para os tutores, né? Borrifem no algodão. E aí você passa, porque eu já vi de tudo. Passei no olho. Espirrei no olho, aí causa ali uma conjuntivite. O bicho nunca mais deixou eu chegar perto, porque ele odeia spray, e aí causa na nossa vida, porque ele tá acordado na hora da limpeza. Enfim, então eu já não curto tanto spray, mas eu gosto muito do respaldo laboratorial. Dessa questão de não importa se é um pouco mais caro, a gente sabe o que a gente está dando e a gente sabe que a gente tem por trás um laboratório de renome para dar ali toda a assistência que a gente precisa. Então, eu queria que você falasse um pouco desse produto e até dos diferenciais dele e do respaldo que vocês dão no momento que um animal está usando ele. Não, muito bacana que vocês fazem uso aí na rotina de vocês. É engraçado, né? Cada um tem já um feedback diferente. Sim. Os perrengues são diferentes. Tem perrengue que é igual, tem perrengue que é diferente, né? Não sei se vocês já usaram ele também na apresentação em gel, que tem também, né? Em gel tem? Olha meu agape, nunca usei. Eu tenho cliente que prefere comprar. Nunca usei. Eu tenho cliente que prefere, mas eu não uso. No momento mesmo da limpeza. Tá até aqui, ó. Até peguei, ó, na minha boca, ó. Ela anda comigo, ó. Não tô mentindo, tá aqui, ó. Tá até acabando. Então, assim, já até vou fazer um Vetinil me patrocina, entendeu? Porque utilizamos ali. Tá acabando, então pode me patrocinar, não mais você já pode receber o spray e também já o gel para você fazer um teste. Boa. Gel. E o Periovet, ele é a clorexidina, né? O antimicrobiano aí que a gente mais utiliza
na medicina veterinária, né, para a boca, por conta do amplo espectro que ele tem, né, de atuar em diversos tipos de bactéria. E essa parte do respaldo é bem interessante, né, porque por mais que existem produtos similares em humano, o laboratório veterinário ele já é desenvolvido específico para a parte dos animais. Então, os testes, todos os estudos foram feitos para os cães, né? Para os cães, para os gatos. E tem todo um respaldo. Então, se acontecer alguma coisa, se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com o SAC. Se ocorrer alguma coisa diferente, né? De dar todo o respaldo tanto para o veterinário quanto para o consumidor final que está aí adquirindo o produto. Já o produto humano não, né? Se acontecer alguma coisa diferente, a gente, né, for ligar no laboratório humano e falar que foi usado por um animal, eles vão falar, né, me desculpa, mas não deveria nem utilizar, né? Eles não sei como seria a resposta deles, mas eles não dão aí uma assistência nesses casos, né? Então, é bem interessante. Além do que a indústria, né, da veterinária, por exemplo, no caso da VetNew, a gente valoriza muito a parte de contratação de veterinário. Então, a gente sempre dá preferência, né? A VetNew sempre dá preferência em contratar veterinários, desde a parte comercial, técnica, desenvolvimento de produto, qualidade, no SAC, no marketing. Então, é uma equipe muito forte de médico veterinário ali, trabalhando para ajudar, né? Nesses casos, aí desenvolver os produtos tudo certinho. E muito interessante. Só me defendendo aqui que eu não sabia que tinha gel, é que, para quem não sabe, gente, a VetNew tem uma linha absurda de produtos, assim, enorme, assim, eu acho que assim, não é porque eles estão aqui na live, aqui, mas, assim, eu acho que é uma das linhas mais completas que a gente tem de produtos hoje, né, e que está há tantos anos no mercado, né, então tem empresas que chegaram depois, mas a VetNew tem, assim, um histórico muito antigo aí, né, na linha veterinária e com muito produto. É muito produto. Você fala assim, eu precisava tanto de um produto com isso. Aí você fala, acho que não tem. Aí você pega a linha deles, tem. Você fala, tem? Nossa, sério? Tanto que muitas vezes eu ando porque, gente, é impossível a gente saber tudo, né? A gente vai ficando velha, no meu caso, eu vou ficando velha, a gente vai ficando, né, desmemoriada. Então, não tem como lembrar de todos os produtos, de todas as linhas, de todas as empresas boas que tem. Então, eu tenho umas colinhas, eu falo para a tutora, eu acho que tem um produto assim, peraí que eu vou dar uma bisoiadinha. Aí eu vou lá, pego as minhas colinhas, dou uma olhada e falei, tem. Então, vamos entrar, olha, esse aqui tem isso, bacana. Então, é excelente. Então, parabéns, VetNew, aí pela quantidade aí de produtos que estão todos baseados em estudos clínicos, científicos, né? Então ninguém que acordou e falou, vamos lançar um produto assim. Então é uma empresa que tem aí um respaldo bacana aí de eficácia, né? Que eu acho que é isso que todo veterinário e a mãe e pai de pet quer, né? Eficácia naquele tratamento. E aproveitando que a gente está falando dessa linha maravilhosa, onde que as pessoas conseguem encontrar os produtos de vocês? Obrigada, agradeço aí pelo carinho. Tô brincando. Hashtag então, os produtos da VetNew, eles vão estar em todo o Brasil, nas principais lojas de produtos veterinários, nas agropecuárias, pet shop e agricultura, a gente encontra aí nesses locais. Se alguém tiver alguma dúvida, não estiver encontrando algum produto, no nosso site a gente tem uma área ali que a pessoa digita o CEP e aí já entra as lojas mais próximas da onde aquela pessoa está, né, da região. E aí já aparece os pet shop, tudo certinho. Bacana. Tá ótimo. E outra coisa, Vanessa, para os veterinários terem acesso a boletins técnicos, estudos, aonde que acha tudo isso? E aproveitando, e o tutor também, aonde que ele busca um pouco mais de informação? E aí, puxando um pouco a sardinha para o tutor agora,
o veterinário ele é muito abordado por muitas empresas com muita coisa e o veterinário chega um momento que ele simplesmente ou ele não sabe, né, que acontece muito infelizmente, ou também o que acontece muito é ele tá prescrevendo sempre a mesma coisa. Às vezes ele não sabe que a outra empresa tem uma forma diferente de abordar e não tá tendo um resultado tão legal naquele paciente. E aí a gente troca a ordem da coisa e sobra para o tutor ter que falar, ó, eu queria tal coisa para o meu pet, eu vi que existe, né? A gente está vivendo esse mundo aí do tutor antenado, graças a Deus também, porque isso faz com que a gente precise sempre estar à frente, porque senão eu chego na casa do tutor, ele sabe que ponto que eu tenho que colocar de acupuntura, né? Porque ele fala, ó, eu já li, então eu já vi aqui que vai ficar tantos minutos, tal, tal, tal. Então, eu queria saber de você como que eles fazem, assim, tem alguma forma de ficar mais próximo aos produtos e aos estudos? Sim, então a gente tem um canal bem interessante no nosso site, né, www.vetnew.com.br, e lá tem a área do veterinário. Então, o veterinário, ele se cadastra e aí ele tem acesso a vários materiais, várias atualizações, boletins técnicos, vídeos informativos. É bem interessante. E também, caso ele não tenha, né, recebido uma visita da nossa equipe, né, que a gente tem aí distribuído no Brasil todo, vários veterinários que fazem a visita a campo, nas clínicas, nos consultórios, né, para entregar essas atualizações, essa parte técnica. Então, caso esse veterinário não tenha ainda recebido nenhum representante da VetNew, ele pode se cadastrar ali, entrar em contato e pedir um atendimento também. Agora, já para os tutores, no site também tem as, que a gente fala que são as vet dicas, com uma comunicação mais, né, fácil de entendimento. Então, ali tem uns vídeos explicativos mais de conscientização, de prevenção, de doenças, nesse sentido. E pelo Instagram da VetNew, que é o VetNew Oficial, ali também tem uma comunicação bem bacana com os tutores, né? Com os papais e as mamães de pets, que eles estão bem atenados, né? Então, eles já chegam, às vezes, com o diagnóstico, né? Eu acho que é isso, porque eu já pesquisei, já vi isso. Então, o legal é que a VetNew dá bastante informação para eles como forma de prevenção mesmo, para que não chegue muitas vezes fala, puxa, eu não sabia disso, de prevenção, de que dá para prevenir. Essa é a maior questão, né? Hoje eu ainda ouço muito, acredito que a Rê também, pessoas dizendo, meu o cachorrinho tem 15, 16 anos, ele nunca teve nada. Ontem mesmo eu atendi uma assim, que nunca teve nada, mas nunca vai ter se você não procurar, né? Então, assim, não procura, não acha. É simples o negócio, né? Ou quando acha, já é um pouco tarde. Muitas vezes acontece isso. Exato, né? Exato. Então, deixa eu até abrir aqui. Eu vou abrir as perguntinhas, ver se alguém tem alguma pergunta de final aqui, gente. Se vocês têm alguma perguntinha, vocês digam. Estamos encerrando, tá dando nosso tempinho. Vamos liberar para a Vanessa. Rê, tem alguma pergunta? Van, a gente esqueceu de te perguntar alguma coisa que está na sua cabeça. A gente não consegue falar de muitos produtos, né? A gente consegue dar uma pincelada e falar que existe. Mais uma vez, é colocar a pulga atrás da orelha, cabe a todo mundo que está aí falar, olha, existe, deixa eu ir atrás, né? Para isso que serve a live, é para gerar curiosidade aqui e vocês saberem que tem algo a mais a ser buscado. Não, acho que a gente falou bastante desses temas, né? Foi bem produtivo. Acho que foi super tranquilo. Perfeito. Eu também, assim, de dúvida, assim, para variar, assim, eu tenho várias, né? A gente sempre tem dúvida se a gente for pegar no pé, assim, do produto, falar, nossa, mas esse eu posso associar com esse, que eu não sei o quê, mas é que as coisas tiradas da minha cabeça mesmo, né? Com os casos pouco buchinha que a gente enfrenta dia a dia aqui, mas o basicão é isso, né? Colocar realmente a pulga atrás da orelha dos médicos veterinários que estão começando agora e estão assistindo, dos estudantes, que é o que a gente prezou bastante ali no webinar, né? A gente ficou feliz que
a gente teve um público alto de estudantes, né? Mostra que eles têm curiosidade, eles estão engajados em serem bons profissionais, né? Que a gente precisa disso, desse fôlego, desse pessoal que queira realmente fazer diferença na área, né? Não ser só mais um, que seja colega, seja parceiro, que pense em conjunto, né? Eu costumo dizer que duas, três cabeças pensam muito melhor do que uma, então realmente formar uma equipe de médicos competentes, que cada um na sua área acrescente sempre para que a gente tenha um pet aí com uma melhor qualidade de vida, que tenha um prognóstico bom e que a gente consiga ter entre nós, né, entre a nossa classe, a famosa união, né? Eu acho que isso tem melhorado bastante. Pelo menos desde que eu sou formada, eu acho que essa união tem ocorrido, né? Porque muitos profissionais entenderam que sozinhos realmente não vão conseguir, né, nada, então a gente precisa mesmo disso, de dar as mãozinhas. Tô com uma dúvida, vamos estudar junto, vamos ver qual o melhor produto, qual o melhor prognóstico, ou melhor, quer dizer, melhor protocolo, porque cada animal hoje, sempre teve, mas eu acho que hoje a gente, com esse olhar da medicina integrativa, a gente tem protocolo individualizado, que é o plus, né, da medicina, né? A gente poder fazer para aquele paciente os produtos e os exames e tudo muito específico, né? Para que a gente não tenha ali a receitinha de bolo, que no começo ela até faz parte, mas a gente não pode ficar nela, né? A gente precisa se atualizar e estudar. Então, é isso. Eu acho que todos esses eventos servem para isso, e eu acho que esse respaldo que as empresas veterinárias dão é muito bacana, né? Ter esse canal. Então, eu tenho uma dúvida. Puxa, eu não sei muito bem como esse produto funciona, eu nunca prescrevi. Liga no saque, liga nesse canal, tem o contato de representantes da empresa que você gosta, né? E que você segue, que acha interessante. Então, eu acho que esse sempre é a mensagem legal que a gente deixa aqui. E assim, eu já fui da área comercial, eu não sei como está hoje, espero realmente que eu não esteja mais certa, mas assim, eu vivi muito em recepção de colega médico veterinário que não quer ouvir o que a gente tem para dizer, só quer receber a gente quando tem brinde, ou quando vai ter alguma coisa para comer em algum lugar, que é gratuito, que é legal, quando tem evento na churrascaria, sei lá onde. Fora isso, você mofa na cadeira da recepção, você não atinge sua meta de visita, é um inferno, né? Então, eu não posso falar as marcas aqui, mas quando você vende uma puta marca de referência, o cara te ama. Quando você quer falar sobre alguma coisa nova que está entrando no mercado, alguma coisa diferencial, você mofa. Então, assim, mudar isso também é muito importante, porque é sair da zona de conforto, né? Todo mundo está num dia corrido, então a gente sabe que o colega está lá, que ele tem conta para pagar, que a vida não é linda como ele gostaria que fosse, né? Tudo bem, mas eu acho que essa parte de compromisso, de estudar, de se atualizar, não adianta, cara, você fez o xizinho lá na profissão que é da saúde, então é isso que resta, né? Não tem o que fazer, então E é muito fácil ter acesso aos laboratórios, muito fácil mesmo. Eu acho que eu sou o exemplo disso, porque eu tenho treinamento todo mês com um laboratório diferente, e eu já cheguei a ter toda semana com um laboratório diferente, porque a gente vai atrás, pede treinamento, não paga nada, não tem nada, gente. A equipe vem e faz o treinamento para você, seja você 1, 10. Então, eu nunca tive problema com nenhum laboratório que me negasse treinamento. Então, realmente tá aí, né? Só querer. Exatamente. Tem que se atualizar, né? Não, é isso que você falou. Tem muito Sim, veterinário que fica já alienado ali, que não quer mais saber de nada e continua com o mesmo protocolo que foi usado, né? Que aprendeu na faculdade em 1900 e bolinha e está totalmente desatualizado, né? Então é importante, né? A troca de experiência com o laboratório para se atualizar, né? Não só da VetNew, mas de todos os que estão no mercado. E também a atualização, né, de participar de cursos, de webinar, né? Vocês fazem um papel aí fundamental na medicina
veterinária de proporcionar isso, né, para os veterinários, de reunir vários veterinários aí renomados que tiram um tempinho deles para fazer a ensinar um pouco, né, da experiência deles. Então, é isso que vale a pena, né? O veterinário, ele se atualizar, ele buscar conhecimento, né? Não é só ali na parte da faculdade, acabou, tchau, e vou viver minha vida. Não. Tem que sempre buscar o conhecimento. Isso é, e o que vocês fazem aí é fundamental, muito importante aí para nossa classe. Sim, seguimos Tá firmes. entrando. Não, e uma coisa que a Ju falou que é importante, né? Eu atuo na área clínica cirúrgica já há um bom tempo, e aí, independente do lugar que eu estivesse, do meu trabalho, onde, enfim, tem vezes realmente que, assim, a gente está dentro do centro cirúrgico e aí a galera chega, né? A representante chega e fala, poxa, hoje eu vou ficar devendo. Mas sempre que possível, pelo menos eu sempre tentei atender. Então, às vezes, falava, vai. Tenho 5 minutinhos para comer a minha marmitinha lá que chegou agora, porque eu tenho um próximo cliente. Poxa, chegou o pessoal de uma empresa X. Fala, não, tá bom, vamos atender, pede para subir, porque assim, acho que é o respeito ao colega veterinário, né, que tá ali. E assim, gente, a questão, é uma forma muito fácil e prática de você se atualizar. Porque o colega, ele vem com todo aquele conteúdo que muitas vezes você já esqueceu, que você não está usando ali no dia a dia, você não sabe mais da farmacocinética lá daquele produto, você, assim, já a fisiologia lá, já não estamos usando muito, né? O cérebro, ele começa a dar uma triada. Então, eu acho que, assim, sempre é muito importante a gente receber o colega, independente da área que ele esteja atuando, se ele é clínico, se ele é cirurgião, se ele é representante comercial. Todos nós fazemos um papel muito importante dentro da medicina veterinária e cada um tem o seu papel, né? Então, eu acho que é essa a questão, né? A gente se unir, receber o colega, né? Falar assim, que está na rua, quer usar o banheiro, quer uma água, quer um café, né? Eu acho que essas parcerias também entre as clínicas fixas com quem é volante, né? Eu atendo em domicílio e é um perrengue estar na rua, né? Então, eu acho que é isso que tem que ficar. A gente tem que se ajudar para que realmente a gente tenha uma classe unida, informada, especializada, para que cada vez mais as pessoas nos respeitem como médicos, que é o que nós somos. Exatamente. Gente, então, deu nosso horário. Eu vou agradecer a vocês duas. Obrigada, Vanessa, por estar aqui esse horário, 8 da noite, quinta-feira, né? Eu que agradeço a oportunidade, eu agradeço muito o convite. Fica aqui todo o nosso agradecimento, né, ao Cris, que também aguentou a gente, a Cláudia, que também aguentou a gente. Então, nosso agradecimento aí a toda a equipe VetNew que disse sim a mais essa jornada do webinar. E Rê, obrigada, você fez parte aí de uma jornada, né, de lives. E fica o convite, viu? Entra aí numa pegada VetLux de live, é cansativo, a gente acha que vai morrer, mas não vai não. É sempre um assuntozinho bom e obrigada mesmo por estar aqui, por ter, né, se identificado com a gente para fazer a loucura do webinar, né? Porque foi isso. Foi, então vamos. Então, só agradecer Gente, eu que mesmo, agradeço. viu? Gente, vou deixar a live. Imagina, eu que agradeço vocês e eu deixei aqui embaixo, gente, o site, tá? www.vetnew.com.br, que foi o que a Vanessa citou. E eu vou deixar a live salva também, para que o pessoal possa ver depois também, tá bom? Obrigada, gente. Um beijo. Beijos, bom resto Boa noite para todo mundo. Bom descanso. Pessoal, boa noite. Obrigada. Obrigada. Tchau.